Em nome de Jesus, colocamos a vida do pastor Marcelo diante do Senhor, Pai. Teu filho que tem hoje a responsabilidade de ministrar a Tua palavra, de trazer essa porção do Teu coração para a Tua igreja. Pai, no nome de Jesus, que a Tua boa mão seja sobre ele, que a Tua graça seja abundante e transbordante, que os rios de água viva que estão no seu interior, o Espírito Santo flua de forma tremenda, Pai. Que a Tua palavra nessa noite venha realmente a nos impactar, nos desafiar, a fazer com que a nossa fé seja fortalecida em Ti. Pai, que a Tua graça seja sobre a vida do pastor Marcelo, sobre a vida da pastora Deise, sobre a vida da Sara, sobre a família do Felipe, o seu filho também, a Vitória. Pai, no nome de Jesus, Tu sabes as lutas que Teu filho tem enfrentado como líder desse ministério, juntamente com a pastora Deise. E a nossa oração, Pai, como irmãos, como ovelhas, ó Pai, que o Senhor colocou também debaixo do pastoreio do Teu filho e da Tua filha, a pastora Deise. Nós queremos estar juntos com eles, Pai, ajudando, orando, sendo suporte, sendo o ombro amigo na hora das lutas também. Fortalece a cada dia também o Teu filho. Traz a saúde necessária, Pai, para que ele continue avançando. Traz a sabedoria, o entendimento, a revelação do Teu coração para o ministério Tudo se fez novo aqui do Valqueire, de Sulacap e de Barra do Furado também, e da onde o Senhor nos enviar. Muito obrigado. Traga a Tua graça sobre o Teu filho nessa hora, de forma abundante, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Você pode declarar assim: pastor Marcelo, profetizamos que os rios de água viva fluam do teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Graças a Deus, queridos. Que bom poder estar aqui e ver você. Isso é um bom sinal que você está vivo, amém? De verdade. A gente às vezes não atenta para isso. Essa semana eu fui no sepultamento de uma irmã que frequentou aqui. E depois de muito tempo, talvez a família não pensasse assim. Aí a minha filha: pô, pai, vamos lá, vamos sim. Dava para eu fazer isso, né? Eu fui. E nessa ocasião, agora semana passada aí, a gente conseguiu pegar uma turma lá, e foi um ambiente assim, acreditem nisso, um tempo assim tão relevante, porque houve um clima assim tão favorável para que a palavra pudesse chegar nos corações. E isso tem me animado quando eu descubro que a cada momento em que eu me aproximo mais de Deus, guarda isso para você. Todas as vezes que você decide se aproximar mais de Deus, você fica mais feliz, mais alegre para poder cumprir a missão. Independentemente de qualquer circunstância. Porque a nossa motivação vai ser outra. A gente vai passar a enxergar de uma forma diferente. E semana que nós tivemos um evento lá em Sulacap, que os irmãos puderam ir, graças a Deus foi um tempo assim, muito bom. No dia 18 nós estivemos lá, e no dia 20 eu fui lá para Unamar com a minha família, passei uma semana lá e falei com a família assim: olha, na verdade eu não fui para lá para passear, eu fui para me encontrar, eu fui para me permitir mais ao Senhor. E elas, né, todo vapor, vai para lá, vai ser, pode ficar à vontade, aproveita, né? E eu estou por aqui. Eu fiz uma caminhada de leitura nesses dias, uma semana para ler um livro. Eu estou impactado ainda com a fala desse camarada, né? E ele conseguir enxergar para a igreja, ver a igreja, não só de agora, mas quando a igreja começa, a história da igreja, quando ela começa, aquele grupo, e um grupo que ainda não conseguia perceber realmente o que estava acontecendo, ainda que aquele grupo sendo alcançado, talvez é o que acontece hoje, A gente tem um grupo e a gente
Mas Jesus ele veio para mostrar algo que estava além daquilo que era apresentado por aquele grupo já alcançado. Sabe? Eu penso que é por aí que a gente precisa de enxergar e começar a olhar. Existem peixes aí fora que precisam ser alcançados. E nessa noite eu creio que o Senhor vai falar com a gente, vai nos conduzir a isso e a gente vai estar fortalecido. Eu estou mais e mais assim, eu estou aqui, né, muito feliz. Hoje pela manhã, no café da manhã lá na igreja, a gente estava assim naquela expectativa de como é que vai ser, como vai ser. Eu falo, cara, eu não quero nem saber, porque eu só sei que vai ser bom. Não quero nem saber quem é que vai, mas quem for, o negócio vai ficar bom. E foi bom demais. Uma oportunidade assim tremenda. E é isso que o Senhor quer que a gente comece a perceber e colocar. Abre a tua Bíblia comigo aí em 2 Reis. Foi o tema que a gente colocou aqui, né? E não sei como é que a gente vai. E aí, hoje tem. Cadê o Wagner? E aí, Wagner? Tá ali? Tá todo vapor? Boa, você tá de bom mesmo. E o tema que a gente escolheu para caminhar um pouquinho nessa noite o tema diz: o único que não pode faltar. E a gente vai ver isso na prática, que está baseado naquilo que eu falei, que quando eu mais me aproximo de Deus, mais eu enxergo, mais eu me torno sensível, mais eu amo, mais eu tenho vontade de fazer, mesmo que as minhas forças sejam pequenas, mas eu as coloco com tudo, com alegria, com disposição, porque eu sei que o resultado do meu trabalho, do meu ministério, hoje pela manhã eu compartilhei assim, um versículo simples, que tem Atos, quando aquele carcereiro, ele tentou se matar, quando ele viu que houve um terremoto ali naquela prisão, naquele complexo penitenciário ali, digamos assim, e a gente sabe da história, houve uma manifestação e as cadeias, as portas foram arrebentadas, foram liberadas, e aquele homem pensou que, caramba, fugiu, o cara vai morrer. E aí ele recebe uma palavra profética ali, graças a Deus. Paulo fala para ele ali, homem de Deus, ele fala assim: não faça isso não. Ele queria tirar a sua própria vida. Ele declara uma palavra muito estratégica para aquele homem, que é: crê tão somente, tu serás salvo, tu e a tua casa. Irmão, o poder da oração vale a pena. Essa semana eu tive testemunhos de pessoas que, humanamente falando, eu achava, e você às vezes acha, que é impossível essa pessoa um dia ter um encontro com o Senhor, ser alcançada pelo Senhor, porque a manifestação de agora, de hoje dela, sabe, nos confunde, nos faz pensar que para essa pessoa está muito distante. É engano seu, é engano meu. Deus está trabalhando. Então eu e você precisamos de acionar isso, precisamos de mexer com os céus em prol dessa ou daquela. E a oração, quando eu oro, porque a oração é um gesto de quem ama. Quem ama, ora. E a oração faz diferença, ela vai quebrar situações. Essa semana foi uma semana que eu vi assim, eu fiquei, caramba, fulano está indo na igreja, fulano está... Aí quando tu olha assim, tu fica assim, aí lembra se vale a pena estar sempre orando por essas pessoas. Porque isso não é um problema seu, isso é com Deus. E Deus, ele resolve o problema, ele é especialista em resolver. O teu é de amar, é orar. Então nós precisamos de aprender a colocar aquele que não pode faltar, o único que não pode faltar. Então, em 2 Reis, capítulo 6, para a gente, vou falar só sobre 3 momentinhos aqui, porque eu quero caminhar contigo nisso. Então diz assim: disseram, amém, os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão
e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele, Eliseu falou, ide. E disse um servente, serve-te de ires com os teus servos. E disse, eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse, ai meu Senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus, onde caiu? E mostrando-lhe o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez nadar o ferro. E disse, levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Só para a gente começar aqui um pouquinho, a gente vê um grupo de pessoas extremamente felizes, conscientes de que aquela escola, aquele ambiente que eles frequentavam, que eles faziam parte, eles eram alunos, filhos, estudantes, digamos assim, eram, sabe, uma turma que fazia parte de uma escola de profetas, de um ambiente de ensino, de crescimento, de experiências com Deus. E eles valorizavam tanto isso e viam a necessidade da expansão, de crescer, de avançar, de fazer com que aquele ambiente, que aqui o texto já nos permite dizer que ele já não comportava muito, porque ele começa a dizer assim, habitamos diante da tua face, lugar, eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Isso sugere um pensamento de expansão, de crescimento, de multiplicação. Em todo tempo eu e você pensamos assim, quem quer crescer aqui, levanta a mão. Quem quer diminuir no sentido não quer ter nada, céu, a vida, eu não quero mais nada, eu não quero nada, eu quero inclusive perder o que tem. Quem aqui quer perder? Ninguém. Engraçado. A gente sempre quer mais, fala assim, eu quero é mais. Porque isso é uma questão natural. A gente não quer viver meia boca, a gente quer viver a boca inteira. A gente não quer, não, porque é natural, é normal. Isso é algo que Deus projetou dentro de mim e de você. Quando a gente pensa nesse querer mais, de colocar mais, está tudo muito bem. Eu quero mais. Estou ganhando hoje o salário mínimo, mas eu quero ganhar, tenho uma oportunidade, eu quero ganhar 2, 3, 4, 10. Eu quero. E é perfeitamente pensar assim, sim ou não? O mundo funciona assim, queridos. O sistema trabalha dessa. A igreja também, porque existe uma palavra profética, uma palavra liberada de Deus, Gênesis 1, 26, 27, 28, dizendo que Deus os abençoou, e Deus declara uma palavra de multiplicação, de crescimento, de projeção. Então todos nós estamos nessa pegada, todos nós temos essa percepção, mas tem um detalhe, isso aqui, quanto mais queremos avançar, também maior resistência enfrentaremos. Porque na medida em que eu avanço, na medida em que eu quero ter mais, isso vai exigir de mim mais. E aí quando eu estou nessa condição, eu preciso então de entender que alguns elementos, algumas coisas na minha vida, nos meus projetos, não podem faltar. Tem que ter, e aí isso me leva a pensar, por exemplo, na nossa percepção cotidiana. Quando eu era moleque, que eu pensava assim, amanhã eu vou para a praia. Primeira coisa que você pensa é o quê? Tu olha para onde? Para o tempo. Não, vai ter um sol, já acordava de manhã, já perguntava, está fazendo sol? É. Porque é o seguinte, não dá para ir para a praia se não tiver sol. O sol tem que estar lá, meu irmão, e de rachar penico de barro.
O negócio é forte. A garotada é assim, era ou não era? Vamos lá. Está chovendo, nublado. Poxa, porque o sol tem que estar no pedaço. Imagina um grupo de pagodeiro mesmo, da gema mesmo. Aí está lá todo mundo ali, os instrumentos, está lá, os músicos estão ali. O que não pode faltar? Fala aí, que é normal. Fazer a gelatina. Essa é a percepção. É uma percepção natural. Pô, não pode faltar não, mano. Não pode faltar, não pode faltar. A gente vai ver um texto aqui que de uma festa de boda de Caná da Galileia. Mano, a festa está rolando de 3 a 7 a 8 dias, 7 dias, e depois podia esticar até o 8º dia. E o DJ, som na caixa, mas não podia faltar o quê? O vinho, mano. Pô, não tinha como é que para fazer uma festa dessa, pô, não ter um vinhozinho para alegrar os corações? Não faltava. Não tem como, mano. Não tem como. Uma condição natural, a gente vai ver isso aí. Mas o interessante, diante de tudo isso, então dentro do texto, a gente vê aqui esse grupo de discípulos que queriam expansão, que queriam alargar as tendas, que queria crescimento. Eu creio que você pensa assim, deve pensar assim, e não ficar, não, tá bom, não tá bom não. Se tá bom, mas pode melhorar e tem que melhorar. Alargar. Então tudo ia muito bem, até que a ferramenta principal para aquela construção se perdeu. Às vezes, na nossa conquista, na nossa caminhada, dentro desse projeto que cada um tem, nós às vezes não atentamos para aquilo que realmente não pode faltar. Quando a gente fala dessa perda, desse machado, digamos assim, que era na verdade, mais um pouquinho, a ferramenta que faltava, só para a gente ver, a Bíblia fala que ele era emprestado. A ferramenta principal para aquela construção se perdeu. O pior, era emprestado. Ferramenta de ferro, era cara, escassas. Perder implicava um grande prejuízo financeiro, difícil para se pagar e devolver ao dono. A perda traz desconforto, preocupação na mente, podendo gerar confusão, desequilíbrio e outros danos possíveis. Quando a gente, caramba, imagina, para pensar no quadro. Nós às vezes sofremos, nós passamos por isso, nesse processo. Eu tiro, por exemplo, pelo um casamento, o casamento, ele começa a partir dali, né? Joaquim gostou da Marieta, a Marieta gostou do Joaquim, e aí vamos juntar, juntou, e a criança casou, pai, começa. Mas esse início de relação, existe um personagem que não pode faltar nessa relação. Mas fala assim, ele não pode faltar. Ele não pode faltar. Do início ao fim. Aí é que está. Então tem muita gente perdendo o machado, perdendo a ferramenta principal, e está tentando fazer, tentando montar, tentando criar, não vai conseguir criar nada, porque a ferramenta principal de execução que faz a diferença não está presente. Então, o que me chama a atenção desse texto é que eles corriam o risco de irem para aquele local, trabalhar. Às vezes a gente quer fazer isso, fazer aquilo, mas não inserimos aquele que não pode faltar nunca. E a gente às vezes pega a ferramenta, pega o machado, pega isso, pega aquilo. O camarada domina na área tal, é teólogo, faz isso, faz aquilo, mas esqueceu de levar a peça principal de ir, que é Jesus. Irmão, isso é sério. O texto fala que Eliseu foi convidado. No primeiro momento eles iam, mas teve um esperto, um que eu quero crer que
foi assim uma manifestação divina no coração daquele camarada, que eu não sei qual era o nome dele, não sei se era Joaquim, não sei o nome dele, Ambrósio, não sei. Era um dos profetas lá, não tem o nome não, é só para a gente brincar. Ele falou assim para Eliseu, olha só a fala dele aqui, ó. Serve-te de ires com os teus servos. Em outras palavras, Eliseu, vamos conosco. Em outras palavras, não dá para a gente ir se tu não fores conosco, cara. Aleluia. A nossa garantia, profeta, homem de Deus, é você com a gente. A nossa garantia é o Senhor conosco. Aleluia. Em todo tempo. Em todo tempo. E aí, pelo fato da presença daquele homem de Deus, representando o próprio Deus naquele local, aquilo que era impossível se tornou possível. De uma forma sobrenatural. Aquele homem, a Bíblia diz que ele vai lá, profeticamente, corta um pedaço de madeira, um pau, e vai lá e... Qual foi a direção? Para lá? Ele fala assim, o machado só flutuou. Porque tinha uma peça que não podia faltar naquele local, que era o profeta. O machado só vai flutuar, cara, se Jesus estiver na jogada. Você pode usar o que você quiser, você pode ter teus dons, você pode pregar muito bem, você pode falar muito bem, você pode fazer o que você quiser muito bem, mas se Jesus não estiver no negócio, você vai estar limitado, você vai parar, vai chegar uma hora que o de repente vai te pegar e vai me pegar, e a gente não vai saber o que fazer. Mas se levar ele conosco, falar assim, Senhor, o mais importante de tudo, ainda que haja minha busca, é o Senhor. Todos conseguem entender isso? Então a providência de Deus, ali tinha um profeta de Deus, alguém que representava Deus, era como se o próprio Deus ali estivesse, e onde Deus está, o milagre também é presente e real. O impossível passa a ser possível. Amém? Porque, independentemente das circunstâncias cruciais da vida, sejam positivas ou negativas, Deus está presente tanto naquilo que é negativo e naquilo que é positivo, porque Deus é Senhor, é soberano. Tenha certeza disso, que ainda que aconteça da forma que a gente não quer ouvir, mas Deus continua sendo Deus nesse momento, nessa situação, e Ele está fazendo aquilo que a gente não consegue fazer. Ele consegue apresentar algo que a gente não consegue ver, mas Deus está trabalhando. Então Ele não pode faltar em nada. Em nada. Então isso me leva a pensar, quando a gente vai lá para João capítulo 2, rapidamente aí, só para a gente... João, Evangelho, João capítulo 2. Sabe? Eu acho isso muito tremendo. E a Bíblia fala que aquele camarada, então, ele, quando vem, que eu fico imaginando aquela cena, aquele machado flutuar e aparecer, surgir assim. É aquilo que confunde o inferno, é aquilo que confunde a lógica, o habitual, porque Deus ele se manifesta de uma forma que a gente, quando a gente pensa que está perdendo, a gente está ganhando. Muitas das vezes a gente pensa que está ganhando e está perdendo. E sempre vamos ganhar quando o Senhor estiver. Sempre. Sempre. Jesus, aqui diz que tinha uma festa, né, de 1 a 11, só para a gente poder ver isso. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Olha só.
E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E voltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei d'água essas talhas. E encheram-nas até cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E, logo que o mestre-sala provou a água, feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Sabe, a gente precisa de olhar que o bom vinho vem do Senhor. Tudo que vem do Senhor é bom, ainda que às vezes a gente não consegue entender naquele primeiro momento, mas tudo que vem do Senhor é bom. E um outro fato curioso é que a festa estava lá e tal, Jesus foi convidado. Eu quero te dizer que só não parou o vinho porque Jesus estava ali. Fala assim comigo: aonde Jesus está, o milagre não para de acontecer. Onde Jesus está, o movimento das águas sempre. Sabe? O camarada estava lá no tanque de Betesda, lá, Jesus perguntando para ele, o tonto: não tem ninguém que quer que ele faça? O cara: não tem ninguém, totalmente sem noção, sabendo que achava que o tanque era maior, que os anjos eram maior. Ali estava o cara que não podia faltar. Aleluia! Glória a Deus! Ali estava aquele que estava ali justamente para levantar aquele cara e fazer diferença naquele dia. Amém! Glória a Deus. Alguém que tinha domínio sobre as águas, sobre o tanque, aquele que ordena os anjos, que tem autoridade sobre os anjos. Sabe, ele estava lá. Então a Bíblia diz que o vinho de repente acaba, todo mundo bebendo, comendo, vinho bom, né? Como já falei aqui, tinha direção na caixa, e o forró, e o rastapé, o negócio estava muito animado. De repente, caramba, cadê? O garçom não passava mais. E ele: tá vendo aí? Fala lá com o pessoal lá da cozinha lá. Em off, acabou o vinho. E meu irmão, babou, dá ruim, não, e agora? Pô, não tinha como, cara. E a turma lá, com a vozinha seco, esperando. Mas lá, sabe quem estava lá? Oh, glória a Jesus! És lindo! Jesus. Maravilha de Deus! Muito bom, né? Show, né? Simplesmente pegou as talhas, mandou botar água. A gente precisa de provar isso. Às vezes, Deus, Ele nos apresenta situações, pessoas como essas talhas, uma simplicidade, só uma talha com água, mas dali sai vinho. A gente precisa de enxergar assim, a gente precisa de olhar para uma talha hoje e ver o vinho. A gente precisa de olhar para uma pessoa que aparentemente não vai dar em nada. A gente tem que olhar além. Porque se Jesus estiver no negócio, a gente vai inclusive conseguir enxergar essa dimensão. E vamos trabalhar para isso. Colocar o Senhor de frente e vai acontecer. Aleluia! Aquilo que era simples, aquilo que era, sabe, muito rasteirinho, daqui a pouco está num outro nível. E a Bíblia diz que ele chega lá para... Então, providência divina, Jesus está lá, garantindo tudo bem. Jesus está.
Sabe, eu paro assim para pensar nisso. Por isso que vale a pena, queridos. É uma dica que eu te dou aí. E quando eu falo uma dica, é porque eu pratico isso, eu procuro viver isso, literalmente. Tudo que eu vou fazer, eu falo assim, Senhor, esteja comigo. Semana passada eu posso botar esse fresquinho para vocês. Eu me, sabe, eu fico tão feliz com isso. Fui lá na igreja, ia vir aqui pro Valqueiro fazer alguma coisa, estava numa missãozinha, vim fazer alguma coisa e tal. Aí eu passei lá na igreja, o cara é rápido de igreja, que coisa. Se o cara todo aí tem um tipo aí para a igreja. Aí fui lá para fazer não sei lá o que, mas eu estava arrumado, era só pegar o carro e sair. Aí o meu vizinho de frente, mecânico, eu já vim trabalhando nessa alma, que eu já estou tendo pela fé, né? É igual o Carlinho Diácono, Diácono Carlinho. Cadê? Está nessa linha? Cadê? Esposa da nona Diácono. Fala assim comigo, Diácono. eu creio. Mano, porque toda vez que eu tive essa semana lá, eu falei, e aí, Diácono Carlinho, ele começou a rir. Eu fiz assim, né? Não é nada legal, tu tá guardado. Tu vai ver. Aí conversando com o Thiago, batendo um papo e tal, ele falou assim, pô cara, um papo, é essa festa, esse ambiente, sei lá qual, que Deus nos dá para a gente fazer a diferença, porque se temos o Cristo em nós, significa que o Cristo estará lá também. Aí ele falou, me mandou um carro, rapaz, esse carro aí e tal, aí ele falou assim, pô, quebrou um parafuso no bloco ali em cima, e a cabeça do parafuso não conseguia tirar. Aí eu soube que no dia, isso foi numa terça, segunda-feira, eles se machucaram para poder tirar aquele parafuso, não conseguiram, estava já quase que, né, se sentindo derrotados. Aí quando eu olhei para aquele parafuso, eu falei assim, pô cara, vamos dar um calor na cabeça desse parafuso aí para deixar de ser besta, eu vou matar esse moleque daí em nome de Jesus. Eles ficaram olhando assim para mim, eu fui lá buscar minha maquininha de solda, dedo nervoso de Deus, máquina de solda, cara, mas foi assim mesmo. Aí eu fui, ele, pô, tu foi, aí fui andando e falei, Senhor, para a tua glória, Senhor, é como se fosse literalmente, se fosse teu dedo encostar lá na solda. E detalhe, o tiro tinha que ser certeiro, não podia errar o tiro. Mas eu falei, Senhor, eu quero te ofertar esse serviço aqui agora, que teu nome seja conhecido, que esse camarada seja liberado para ele poder liberar esse carro, que o troço está empacado ali. E eu fui lá pegar a maquininha lá na igreja, desci, cheguei lá, olhei, aí o Senhor esteja comigo, mas eu faço questão de falar isso para eles. Vou lavar o parafusinho, irmãos, certinho na veia. Falei, aproveita o calor que a coisa está quente, a festa está. Aproveita, botou a chavezinha lá, aquele barulhinho bonito assim, tirando. Falou, ô Ney, vem com o pai. O parafuso saiu. Eita glória! Ô Ney. Aí eu tive que falar, pô Marcelo, pô. Aí eu tenho um moleque lá que ligou, pô pastor, valeu. Jesus, sabe o que saiu? Porque ele estava aqui, ele está aqui. Tu compreende isso? Aleluia! Mas isso aí o cara vai querer explicar nada. Isso é intervenção divina, que se erra um tiro ali, a solda ali, ficava ruim até para tirar a solda, para cortar, porque não tinha espaço para colocar uma lixadeira dentro ali. Então é difícil, o motor faz assim, lá dentro. A continha, rapaz, você é uma criança. Aí, Marcão, eu queria só um parafuso desse. Cara, sabe, aí eu me deliciei naquela, falei, Senhor, como tu és bom. Quando eu vi aquele parafuso que o cara tocou e saiu, sabe, eu me senti um machado flutuando, pô. Sabe, eu pude entender qual era o gozo de ver aquilo ali, pela condição de você servir e colocar o Senhor, chamar o Senhor para estar naquilo ali.
colocar ele não pode faltar, o único que não pode faltar. Ele não pode faltar. A Bíblia fala lá em Lucas 5, a pesca maravilhosa. Pensa comigo. Tinha Pedro, o mar, o barco e os peixes no mar, estavam em algum lugar. Mas a Bíblia diz que ele tentou, então tinha Pedro, o barco e o mar. Cadê os peixes? Porque faltava um elemento, um que não podia faltar naquele barco, para poder fazer assim com os peixinhos. Vem com o pai. Sabe, a gente às vezes tem um barco, tem o mar, estamos ali, mas não acontece, porque falta aquele que não pode faltar. Bastou Jesus estar no barco para poder os peixes serem alcançados. Então o macete é colocar o Senhor. Então eu tenho que iniciar minha vida, minha jornada. Eu quero incentivar você aqui a amanhecer o seu dia colocando Jesus na sua vida. É dar permissão mesmo para Ele, falar assim: Senhor, se Tu não fores comigo, Senhor, abrir o espaço para Ele. Senhor, esse espaço todo é seu, o governo é seu, a direção é tua, Senhor. É o Senhor que dá a direção, a palavra final é a sua, Senhor. A gente às vezes tenta, quer fazer, ouvir isso, aquilo, não. Fica com a palavra dele. Quando fala final é porque a gente se bate, tenta, não. É rendição total. E para a gente fechar, João capítulo 4, versículo 6. Só ir mais à frente, eu quero encerrar mesmo com isso. Como eu falei, assim, um texto que eu gosto muito, e a gente conhece do tipo de vida que essa mulher tinha, e não só ela, mas toda uma cidade, e se vivia nesse desencontro, nessa dificuldade, nessa busca pela felicidade, porque até aquele momento ainda não tinha, Jesus não tinha sido inserido ainda. Era necessário sim que houvesse essa manifestação do Senhor. Então João 4, versículo 6 diz assim: e estava ali na fonte de Jacó, Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Só para a gente... Essa foi a oportunidade que Jesus se colocou para chamar a atenção daquela mulher. E é como se falasse assim: olha, a partir de hoje a sua vida fará sentido. Toda a tua busca, todas as tuas necessidades hoje, elas vão ter um outro caminho hoje, uma outra percepção. Em outras palavras, se eu fizer parte da sua vida, você não terá mais sede, essa busca de beber em outras fontes, porque eu serei a sua fonte inesgotável, a fonte que não para de jorrar. Eu é que não posso faltar na sua vida, porque Ele falou que se ela voltasse e bebesse daquela água do poço, daquela fonte de Jacó e poço, ela tornaria a ter sede. Mas se ela pedisse a Ele, soubesse quem era Ele, pedisse dele, Ele daria para ela água, onde ela não teria mais que voltar. Foi para só apenas despertá-la, para mostrar, porque Ele entra numa linguagem que ela entendia, ela tinha uma necessidade. E ela confunde isso, ela pensa até que Ele estava falando só daquele momento ali, daquela água. Então eu não preciso mais vir aqui. Não, Ele estava falando muito além. Ele estava dizendo para ela que Ele queria mudar a história dela. Ele queria mudar a vida dela, mas para mudar Ele precisava de fazer parte da vida dela, e Ele não poderia faltar na vida dela. E no 25, versículo 25, a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando Ele vier, nos anunciará tudo. Jesus estava lá.
no céu. Então, uma mulher que certamente queria continuar uma família, ou seja, constituir uma família bem estruturada, certamente ela pensava assim, porque, como a gente falou aqui no início, a gente pensa nisso, mas diante de tantas tentativas frustradas, ou frustrantes, desgastantes, é possível que ela não acreditasse mais na família. É possível. É uma possibilidade. Quantas pessoas hoje de não acreditar? A gente estava conversando aí, né, Alan, sobre aquele jovenzinho, não vou falar o nome, mas não. Eu achei muito interessante aquele exemplo, né? De um jovenzinho que chegava, né? Até aí eu posso falar, né? Assim, de olhar para o Alan, a família dele, e falar assim: você é referência para mim, sua família. Graças a Deus por isso. Porque certamente na mente dessa pessoa, desse jovem, ele não acredita mais. Porque o que ele tem, o que ele vê, talvez é o que essa mulher via, é o que ela tinha. Mas aquele dia foi o dia do basta, foi o dia que Jesus resolve dar um basta nisso, porque aquele dia foi o dia dele fazer parte. Então a providência de Deus chegou naquele encontro, chegou naquele momento, naquela fonte, naquele poço. Jesus estava ali, naquele encontro, iniciando uma nova história para aquela mulher. Agora, ele era para ela não mais alguém que simplesmente viria, mas alguém que veio e estará com ela todos os dias de sua vida, até o fim dos séculos. Amém? Ela entendeu isso. E ela, então, quando ela coloca isso, é porque ela percebeu do bem, ela percebeu de algo que ela nunca tinha provado na sua vida. Quando eu lembro da minha conversão, eu fico assim, sabe, a mente às vezes fica meio perturbadinha, eu não sei se você está meio... Aí eu lembro disso, eu lembro que há 39 anos atrás, que Deus falou comigo no encontro que eu tive com Ele, que Ele passou a fazer parte da minha vida. Depois de tudo que aconteceu ali entre eu e Deus ter a bondade, a graça de falar comigo e falar assim: a partir de hoje você vai cuidar das minhas ovelhas. Cara, eu ouvi isso forte, ecoando, isso ecoa dentro de mim até hoje. Por isso que eu não quero afrouxar nunca, eu não quero olhar para a circunstância, eu quero olhar para o além, eu quero olhar, olhando para a água, para a cara que só tem água. Não chorando que acabou o vinho. Eu quero olhar que o vinho, a água vai ser transformada em vinho. Eu quero olhar isso, talha cheia de vinho. Eu quero enxergar assim, eu quero ver um barco cheio de peixe, a rede cheia de peixe. Eu quero ver o machado flutuar, mano. A ferramenta, voltar a funcionar. A ser entregue ao dono. Sabe, eu quero enxergar assim, eu quero ver dessa maneira. Então, para a gente fechar, aquela mulher, ela prova e a primeira coisa que aquela mulher, quando ela coloca, que ela prioriza. Ela não foi para aquela cidade para falar para aqueles homens outra coisa a não ser de quem ela encontrou. Esse deve ser o nosso tema. Essa deve ser a nossa mensagem prática de vida, testemunho e de fala com Cristo. Porque as pessoas precisam mesmo é do Cristo. E acabou. E fim de papo. Porque todas as outras coisas virão. Mas a partir de quando a gente aprende a colocar o Cristo em primeira mão. Esse que não pode faltar nunca na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé? Amém, filho?